Vocês não sabem que todos que correm no estádio apenas de ganhar um prêmio, corra de tal modo que alcance o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para submeter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Não luto como quem esmurra um ar. Você tem um propósito, crente. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Oh, Senhor, entregamos a você, Pai. Entregamos a você todo o nosso ser. Queremos ser completos, entregue a você. Não só um pedaço, Pai, mas por completo. Que a nossa vida, que o nosso jeito de viver suba como um aroma suave até você, Pai. Que cumprimos, que possa vir cumprir as nossas carreiras, não como que esmurra o ar, sem objetivo, levantando por levantar e deitando-se por deitar-se, mas com propósito, Senhor. Oh, Senhor, nos esvaziamos de nós mesmos, entregamos tudo a você. Obrigada. Obrigada porque não precisa ser feito nada, você já deu o seu melhor. O seu melhor está feito, está consumado. E o que você espera de nós é que entregamos o nosso melhor, o nosso bom perfume, o nosso Isaac. Que possamos entregar a você, Pai, o nosso Isaac. E que ele suba como aroma suave. Obrigada. Obrigada porque você é alfa e ômega, início e fim. Em você já somos mais que abençoados. Em você já temos a benção completa, Pai. Obrigada. Obrigada. Em nome de Jesus. Aleluia. Antes de você sentar, hoje está um dia frio, você pode se aquecer com alguém? Dar um arroxo, dizer que você está no lugar certo e na hora certa. Vamos se aquecer? Obrigada, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Boa tarde, queridos. Graça e paz, vocês estão bem? Amém. Aleluia, isso mesmo, Fabi. Eu creio até os ossos que vai ficar melhor. Aleluia, glória a Deus. Bem, queridos, para começar para te dizer qual vai ser o tema de hoje, eu vou te contar uma fábula, tá? Desde já eu estou dizendo para você que isso não está na Bíblia, tá? Isso foi uma história que eu escutei há muitos anos atrás. E talvez algum de vocês já tenha escutado também. Eu vou escutar de novo. É a fábula do evangelista e o cavalo. Quem já ouviu? Aí Fabi já ouviu. Fabi é das antigas. Então, assim, como é mais ou menos essa fábula? Essa fábula, mais ou menos assim, tinha um evangelista e ele morava em terras distantes, né, em um povoado, onde ele tinha que andar muito para ministrar a palavra de Deus. E ele andava demais para chegar até esse local, a cada casa. Então ele começou a orar para o Senhor: Senhor, manda provisão que eu chego mais rápido nesses lugares, porque se eu chego mais rápido nesse lugar, eu evangelizo a próxima casa o mais rápido possível e depois, consequentemente, a próxima casa. E do nada, apareceu um cavalo no quintal dele. Ele, eita, provisão de Deus. Né? Eu vou chegar mais rápido aos locais. E ele montou naquele cavalo e ele fazia uma média de 2 casas por dia. Ele começou a fazer 6 casas por dia. E ele começou a proclamar o evangelho em muitas casas, Só que tinha dia que ele lembrava de botar água, um feno,
um sal para o cavalo, passava 3 dias sem ele. Eita, deixei o cavalo sem dormir no estábulo. Nem construí um estábulo, botou o cavalo na varanda de casa, que era para não levar o sereno, a chuva. E se passado alguns meses, com esse tratamento, o cavalo morreu. Ele, mas Senhor, e agora? Como é que eu vou levar essa palavra? E a resposta do Senhor para ele foi: você devia ter cuidado do cavalo. Então, é mais ou menos sobre isso que eu queria falar com você. Assim, a ministração, a princípio, seria: cuide do cavalo. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, o pessoal da mídia vai gostar não, tá? Tu vai dizer, mulher, arruma outro tema aí. Então, esse é o tema para a gente, para a mídia, para ficar bonitinho. O título da mensagem, o tema é: cuide-se em todas as dimensões. Olha que negócio chique. Mas, resumindo, é: cuide do cavalo. Amém? Você está feliz? Então, diga para a pessoa aqui: essa mensagem é para você. Não fique pensando em quem ficou em casa, não. Então, é para você. Se você chegou até aqui, é para você receber. E quem sabe que Deus nos criou um homem, mas nos criou em 3 dimensões. Nós somos um espírito, que assim como ele, nós somos um espírito. Nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? E a vontade de Deus é que sejamos plenos, supridos, em todas essas dimensões, em todas essas esferas. Se eu perguntar para André aqui, qual é a sua perna mais importante, desse daí que eu vou cortar um, ele vai dizer: tá doida, mulher? As 2 pernas é importante. Qual dos seus 2 braços? Qual dos seus 2 olhos? Qual das suas 2 orelhas? Tudo é importante. Você vai dizer que todos são importantes. O corpo não é menos importante que a mente não é menos importante que o espírito. Porque, na verdade, eles se interagem entre si. Você vai observar que, a partir do momento que eu não estou bem em uma esfera, outra esfera fica comprometida e, consequentemente, uma outra esfera. Eles necessitam estar em harmonia. E a primeira esfera que eu vou tratar com você é o corpo. E vou logo dando um recado para as mulheres. Isso não é indireta para você de púlpito, que você precisa emagrecer. Isso não é uma indireta para você, que você precisa entrar 38. A primeira coisa, mulher, que você tem que colocar na sua mente, que quem faz o design das suas roupas nem de mulher gosta. Então, ele diz que você tem que entrar no 38. Mas ele nem de mulher gosta, então fica tranquila, se estiver sentindo bem contigo, está tudo certo. Amém? E para a gente começar, para você ver que está na Bíblia, a gente vai começar a abrir na Bíblia, em 1 Coríntios 10, 31. E eu vou te contar porque assim, né, você já sabe que a primeira palavra vem para a gente, né? Há mais ou menos quase 9 anos atrás, eu fui para o médico. Eu fui ao médico, como todo mês de julho, fazer um check-up. E chegando lá, ele olhava meus exames e fazia assim na mesa. E olhava para mim. Ele dizia: olha, você é um milagre andando. Aí eu: por quê? Ele: você não tem nada. Eu sei. Aí ele fez: olha, você tem 102 quilos. Você tem 102 quilos, 1,60 m. Isso é muito para você. Então, assim, você não tem nada hoje, sua saúde está perfeita. Mas eu não dou 5 anos para você. Aí eu saí de lá: está repreendido. Estava chegada no verbo da vida, nessa palavra revelada, recém-chegada. E eu: é porque eu vivo pela fé, pela fé. Não, é pela fé, pela fé. E então, eu leio na Bíblia, esse versículo me salta aos olhos. Coloca, por favor, 1 Coríntios 10, 31. Aleluia. Amém, glória a Deus. Eu acho que eu coloquei ela aí na NVI. Aqui está na revista atualizada. Amém? Se tiver difícil aqui, eu abro aqui. Deixa eu achar aqui.
1 Coríntios 10, 31. E diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, de repente, eu estou lá com 102 quilos, esse versículo me salta aos olhos. E o Espírito Santo, sim, esse versículo. Aí eu disse, mas eu faço tudo, olha, eu me visto, né? Eu estou aprendendo dessa palavra revelada, eu estou aprendendo cada dia mais. Ele, sim, mas o que entra na sua boca? Quanto tempo será que esse seu cavalo aguenta? O médico, a medicina deu lá para você 5 anos, no máximo, nesse ritmo. E os objetivos que eu tenho para você na vida? Será que só são 5 anos? E eu fiquei algum tempo para responder ao Senhor. Porque é uma voz suave, é uma voz muito mansa. E você fica como que sem resposta. Porque o que você leva à sua boca precisa glorificar o Senhor. E sabe, lá, Êxodo, eu aprendi a gostar muito do livro de Êxodo. Conversando com o Senhor, Ele tratou algumas coisas comigo nesse livro de Êxodo. E Êxodo 25, do 10 ao 22, ele conta uma história. Ele conta como foi as instruções que Deus deu para Moisés, para a construção da Arca da Aliança. E ele vai lá e diz mais ou menos assim a Moisés: Moisés, eu quero que você faça para mim uma arca. Ele dá as dimensões. Você deve revestir ela de ouro por fora. Você tem que fazer uma borda. Você coloca 4 argolas. Depois você pega uma vara. Você também reveste ela de ouro. Essas varas, ela nunca devem ser retiradas. Cada lado terá 2 argolas. Você fará uma tampa. Ele dá os diâmetros dessa tampa. Você vai colocar em cima dessa tampa 2 querubins prostrados para a tampa. E ela fará uma só peça com essa tampa. Aí a gente vai ler o 22, que é para encurtar a história. Coloca lá Êxodo 25, 22, por favor. Amém. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins, que se encontra sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei os meus mandamentos destinados aos israelitas. Deus estava descrevendo onde seria manifestar a presença dele, onde carregaria a presença dele para aquele povo na antiga aliança. Mas na nova aliança ele disse assim: eu vou arrumar uma casa. Eu vou arrumar uma mega casa para habitar. E ele decidiu habitar em mim, o próprio Deus vivo. E assim como em cada um de vocês. E a minha pergunta para você é: você viu que essa casa ela não era de qualquer jeito? Ela era uma casa excelente, descrita nos mínimos detalhes como teria que ser. E como está o templo da habitação de Deus hoje? Isso é uma pergunta que você responde, leva para casa e reflete. Amém? Glória a Deus. A fama do crente, né? Crente não bebe. Quem consegue completar o resto? Mas come que é uma beleza. Sabe? E às vezes a gente ri por causa disso. Eu já vi história de gente pagando buffet do tipo assim: olha, incluindo as bebidas. Não, não se preocupe, o povo não bebe. É crente? Ah, então é outro preço do buffet, porque comem mais. E sabe que isso não é uma fama bonita de carregar? Porque a palavra de Deus nos instrui e a gente vai ver de formas bem diferentes de comportamentos que a gente vê hoje, que a gente tem hoje. Porque eu me incluo nessa, tá? Eu não vim pregar só para vocês. Amém? Glória a Deus. Vocês me amam? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios 6:12. Eu amo essa versão na NVI. Por quê? Porque ela está entre aspas, tudo me é permitido. Quando eu digo assim, mas é verdade. André é lindo para uma pessoa. Basicamente, você vai pensar que eu estou ironizando. Ou, André é lindo, mas não é bem assim. Então, o que é que está dizendo aqui em 1 Coríntios? Tudo me é permitido,
Pegadinha do malandro. É não. Mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Nada me domine. Você tem o controle da sua vida. Aleluia. No mesmo capítulo, 1 Coríntios 6, pula lá para o 19. Vamos ler até o 20. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Próximo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Você pode colocar a imagem que eu mandei para vocês? Deixa eu sair um pouquinho. Isso é um diálogo. Dependendo do dia, ele é diário. É o estômago conversando com os olhos. Então, os olhos dizem assim, ó. Vamos comer uma torta inteira. Aí o estômago diz assim, nós não podemos comer uma torta inteira. Aí os olhos respondem para o pobre do estômago, nós vamos e nós podemos. Porque geralmente, né, lá em Mateus 6, 22, ele diz que os olhos, onde eu ponho os meus olhos, meu corpo se ilumina. Os olhos é a porta de entrada do nosso corpo. Sabe, queridos, Deus não deseja que vivamos de milagres e milagres. Milagre é uma bênção, eu já desfrutei disso. E é muito bom. Mas o desejo dele é que sejamos abençoados. Ser abençoado, segundo Derek Walker, é ausência de crise. Um milagre, ele precisa de uma intervenção sobrenatural. Depende exclusivamente de Deus. É um momento de crise. Se você já desfrutou de um milagre, você estava num momento de crise. Mas você ser abençoado é você andar em conjunto. A associação divina, porque nunca é na força do nosso braço. Nunca. Tudo que for espiritual nunca é a força do nosso braço. É a associação divina, mas tem a minha parte. Tem a parte natural. Eu colaboro com o Espírito Santo para que aquilo seja cumprido. Porque se eu estiver ali sentada e o Espírito Santo dá uma palavra para Tati, e eu se vou nada, pronto, a palavra estava aqui. Mas eu me neguei aí. Tem a minha parte. Tem a sua parte. Coloca lá em Isaías 53, 5, por favor. Eu amo esse versículo, né? Ele está, eu acho que todo mundo sabe ele de cor, na hora de decorar, de proclamar cura, de declarar alguma coisa sobre a vida de alguma pessoa, ele é muito usado. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Deixa aí, por favor. O castigo que nos trouxe a paz. Essa paz, descrita aqui no original grego, quer dizer shalom. E você aprendeu muito bem o que significa shalom semana passada com o seu pastor. Mas shalom, no original, ele quer dizer sem falta de nada. Sem nada quebrado. Essa paz que foi conquistada na cruz já está sobre nossa vida. O shalom de Deus, nada faltando e nada quebrado, já está sobre nossa vida. O que precisamos agora é fazer a nossa parte. Sabe, que a gente faça como o apóstolo Paulo. Termine bem a carreira que nos foi proposta. Coloca lá 2 Timóteo, por favor, 4. Eu coloquei aí a partir do 7, mas você pode colocar a partir do 5. A gente vai ler do 5 ao 8. 2 Timóteo, ok, obrigada. Amém. Vocês, porém, sejam moderados em tudo. Suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Próximo. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida.
Próximo. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Em algumas versões de terminei a carreira. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará no dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Claro, historicamente, 2 Timóteo é a última carta escrita por Paulo. E ele está dando aqui as últimas instruções para ele. Paulo sabia, porque sabia que ele ia ser degolado, que ele ia perder a cabeça. Mas ele disse assim: olha, Timóteo, eu estou terminando a minha carreira, porque aquele que é o autor e consumador da minha fé, disse, Paulo, está feito. O que você veio fazer como um homem terreno, está feito, realizado. Sabe, queridos, eu não sei o que vocês, uma vez escutando a ministração de Subirá, ele disse assim, que a coisa que ele mais anseia na vida dele, e aquilo eu peguei como uma verdade para mim, é que quando se abra os portões, o próprio Senhor venha me receber e diga, serva boa e fiel. Você completou a carreira. Sabe que isso tem que ser o nosso desejo diário? Sabe que devemos ansiar por escutar essa frase todos os dias? Pai, eu quero completar a carreira. Me dê sabedoria para completar a minha carreira. Você não foi criado sem eira nem beira. Existe um propósito para a sua vida. Oh, aleluia. Vamos lá para Gálatas 5:22. Você já deve conhecer esse versículo de cor salteado, mas é muito bom a gente reler, amém? E está escrito assim, mas o fruto do Espírito, o fruto ele é um só. E o que é que se manifesta com esse fruto? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você está habilitado. Quantos aqui, nascido de novo, tem, que já é da família? Amém, glória a Deus, pronto, está habilitado. A palavra de Deus diz que foi derramado em você. Você está habilitado. Você disse, eu quero Jesus. Habilitado. O que é que tem que fazer agora então, Jaqueline? Manifestar. Tem que ser agora evidenciado. Manifestado. Aleluia. Eu tinha uma outra imagem, mas o site me disse que cobrava direitos autorais. E quando sabe que é pecado, né? A gente usar uma coisa que não está liberado. Mas era basicamente de um cérebro dizendo para o olho, eu quero tanto dormir. E o olho dizendo assim, eu quero é ver história. A gente faz muito planejamento, sabe? Do tipo, não, segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta. Amanhã eu vou comer regrado. Amanhã isso. Mas quando chega na hora, o domínio próprio foge. E às vezes a pessoa faz assim, e você está lá super focado. Mas é só hoje. Querido, não tenha vergonha de dizer não é só hoje não quero. Você tem o domínio próprio, você está habilitado para exercer o domínio próprio. E nenhuma coisa mais pode te algemar. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu tenho umas dicas para vocês, para você desfrutar do corpo mais saudável. Coloca lá em Salmos 4:8, por favor. E a primeira coisa que eu poderia dizer para você é durma bem. Quando eu digo durma bem, você pode dizer assim, mulher, dormir bem para mim é 12 horas. Se eu dormir 12 horas, eu preciso de outra noite para me recuperar de tão cansada que eu fico de dormir 12 horas. Eu estou falando para você de dormir bem. De você fazer como no Salmo 4:8, em paz me deito e logo adormeço. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Sabe que você pode dormir 6 horas por dia e acordar renovado? Você pode dormir às vezes 5 horas por dia e você acordar renovado, porque você vai dormir o melhor sono. Aquele sono mais profundo, aqueles que o psicólogo diz que você entrou na terceira dimensão do sono. Esse pode ser o sono que você pode ter.
Aleluia. Se alimente saudavelmente, 1 Coríntios 10, 31, que a gente já leu. Quer bebais, quer comais, façais tudo para a glória do Senhor. Faça atividade física. Bota lá 1 Timóteo 4,8, por favor. Eu já escutei muito na minha caminhada cristã esse versículo, quando as pessoas dizendo, está vendo o que é que Paulo diz, que exercício físico não precisa? O exercício físico é de pouco proveito. Está escrito aqui que é de nada? Então, o que não está escrito, a gente não pode afirmar. É de pouco proveito, mas se tem o seu proveito. Sabe que muitas pessoas estão dependendo de doença, que uma atividade física pode liberar? Toma medicamentos, por exemplo. Eu já ouvi falar de pílulas da alegria, que ela tem muita endorfina. Endorfina, ela é desenvolvida de graça. Você vai caminhar meia horinha e você libera uma coisa chamada endorfina. Endorfina, ela é conhecida como o hormônio da alegria. Previne a depressão, a ansiedade, traz sensação de vitalidade. Está se sentindo fraco? Aleluia. Satisfação e bem-estar. Movimente-se. Vocês ainda me amam? Então vamos para o segundo, para ninguém começar a pegar as Bíblias e ir para casa. Aleluia. Cuide da sua alma, da sua mente. A gente recebeu, quantas mulheres tem aqui, poderosas? Aleluia. A gente recebeu uma ministração dia 27 de Torá sobre isso. Mas como muitos homens não estavam aqui, a gente vai compartilhar com eles agora, amém? Boa parte daquela ministração. Aleluia. Coloca lá em Provérbios 23, 7, por favor. Provérbio 23, 7 diz assim: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Como o homem se vê na sua alma, ele é. Como você se imagina na sua alma, assim você é. Eu gosto muito do que diz Kelly Geffield. Ela diz assim, ó: seus pensamentos determinam suas emoções determinam suas decisões determinam suas ações determinam seus hábitos determinam seu caráter. O que você pensa a respeito de você mesmo determinará o seu caráter. Se eu penso errado, eu começo a fazer uma crença errada e eu começo a falar, trazer à existência o errado. Cuidado com o seu pensamento. Aleluia. A nossa mente é o único meio que o diabo tem acesso a nós. Ele não tem acesso através do nosso corpo, nem através do nosso espírito. Ele pode afetar o nosso corpo e o nosso espírito através da nossa mente. A gente escuta muito, né, dizendo que mente vazia é uma oficina do diabo. É o playground do diabo. Aleluia. Cuidado com o que você coloca para dentro. Na época que eu fiz essa ministração, eu estava assistindo uma série bem maravilhosa, que eu recomendo para todo mundo, inclusive. Que é o funcionamento da mente. O nome da série é essa mesmo, o funcionamento da mente. E assistindo essa série, eu descobri que estava lá, né, os psicólogos estudiosos dizendo qual era o melhor horário da nossa mente ser exposto ao aprendizado. E esse determinado horário que eu vou dizer agora, para vocês vão cair da cadeira. E esse horário, ele determinaria como seria que passaríamos a nossa noite. Ou seja, influenciaria a qualidade do nosso sono, no que nós íamos sonhar e como seriam nossas manhãs. Isso é muito sério.
Esse horário, ele acontece entre as 16 e as 20 horas. Na hora eu estava na cama, não tem como você sentar dando naquele cochilo, porque eu assisto coisa assim, eu coloco 15 minutos programando na hora de dormir, quando dá aqueles 15 minutos, antes de terminar eu já desligo. Na hora eu, oi? Isso quer dizer alguma coisa para você? 16 horas, 20 horas, a viração do dia. Deus é perfeito. A viração, o momento da viração do dia. A Bíblia diz que Deus vinha ter relacionamento com Adão, vinha ser próximo de Adão. Aquilo ia influenciar como seria o sono de Adão, no que Adão sonharia e como seriam suas manhãs. Porque com você será diferente. O que você tem colocado para dentro? Mas é outra pergunta que você leva para casa. Amém? E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá em 1 Samuel. A gente vai fazer uma passagem, uma leitura um pouquinho extensa. A gente vai ler primeiro do 3 ao 7. Mas vamos ler até o 16, pulando alguns versículos. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando um vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Eu quero que agora que você imagine, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze, que pesava 70 quilos. Eu estou no 6 agora. Nas pernas usava caneleiras de bronze, que tinham um dardo de bronze pendurado nas costas. As hastes de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Há curiosos e estudiosos que alegam que a armadura de Golias no combate com os israelitas pesavam mais de 200 quilos. Tem alguns que afirmam até mais de 300 quilos. Se a gente for avaliar um peso de uma armadura, que é para proteger um homem, eu quero que você pense o peso de Golias. Golias, primeiro, ele não era nenhuma coisa bonita de se ver. Ele devia ser uma coisa assustadora de se ver. Mas eu vou mostrar para vocês, porque está escrito na Bíblia, glória a Deus, que não foi a aparência dele que intimidou um exército escolhido pelo próprio Deus. Vamos continuar, agora a gente vai ler até o 11, a partir do 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer, e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel mandar-me um homem para lutar sozinho comigo. Escute agora o 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, o rei, e todo um exército ficaram atônitos e apavorados. O que é que você quer dizer, Jaqueline? Eles estavam vendo o tamanho do problema. Mas quando eles ouviram a ameaça, eles tremeram de medo. Um exército inteiro foi derrubado sem uma espada empenhada, só com palavras. Entrou um sofisma na mente daqueles homens, que eles simplesmente esqueceram de toda uma promessa, que fizeram passar um mar vermelho a pé enxuto, que fizeram habitar em um deserto sem faltar nada por 40 anos.
até a pisar e possuir uma terra prometida. Tudo isso foi esquecido por causa do que um homem falou. Coloca lá o 16, por favor. E no 16 diz assim: durante 40 dias, diga assim, 40. O filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. 80 vezes Golias falou para a nação de Israel: não tem homem aqui não? Está pensando que você é o quê para me enfrentar? 80 oportunidades que eles não conseguiram enxergar, porque o sofisma já estava plantado na mente deles, de que eles não conseguiriam. O mesmo diabo que ensinou Golias a ser caluniador, procura hoje nos incapacitar, neutralizar, impressionar e desarmar. O inimigo, ele não mudou. Ele continua o mesmo. Blinde sua mente. Eu queria que voltasse lá para o versículo 9, por favor. No versículo 9 diz assim: se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos. Se o inimigo vencer você hoje, você é escravo dele. Mas eu tenho uma boa notícia, que se você vencer ele, ele que será o seu escravo. E sabe que é uma coisa que ninguém pode fazer por você, e eu já estou dando spoiler do futuro da ministração. Aleluia. Vença as emoções mentirosas, as acusações caluniadoras e as sugestões enganosas. Se você vencer esses passos, o inimigo é que vai bater em retirada, e não você. E não tremer de medo por... Você não é vencedor. Menino, eu sou mais que vencedor. Rebata com uma palavra. Você não precisa de uma lasanha para rebater o diabo. Rebata com feijão com arroz. Rebata com o que está dentro de você. Aleluia. Se você aceita uma mentira como verdade, ela se torna uma de suas crenças. Sabe, na época que eu estava estudando história, o professor citava muito Mussolini. Ele dizia que Mussolini dizia uma frase: que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma grande verdade. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu conheci uma palavra: uma mentira, ela é sempre uma mentira. Uma mentira é sempre uma mentira. Por isso que Mussolini é considerado um ditador. Um ditador, ele é um tirano. Mas você é filho, e filho pertence a reino. E reino só é herdado de filho para filho. Aleluia. Glória a Deus. Aprenda como ditar para a sua alma no que ela tem permissão para pensar. Coloca lá 2 Coríntios 10. Eu vou fazer o contrário de novo, que a gente vai fazer a partir do 3, por favor. Eu mandei 5 lá para ela, mas eu quero ler a partir do 3. Pois embora vivemos como homens, como seres naturais, não lutamos segundo os padrões humanos. Próximo. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para quebrar, despedaçar qualquer fortaleza que o inimigo plantou dentro da sua cabeça. Oh, aleluia! Coloca o 5, por favor. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glórias a Deus. Sabe, queridos, Deus, ele lhe criou um ser dimensional, com corpo, com alma e com espírito. A sua alma, ela não é seu inimigo. O diabo é seu inimigo. A sua mente, não.
Ele lhe criou com verdadeiras intenções. Ele colocou aí as suas emoções com um propósito. Mas você pode e deve dominá-las. Aleluia. E o terceiro e último tópico é: cuide do seu espírito. Mas, Jaqueline, por que por último? Porque, como eu já expliquei, querido, se o meu corpo ele não está alinhado, a minha mente não está alinhada, provavelmente meu espírito está só a capa do Batman. Está só o pó. Minha vida espiritual ela nem existe. Se o inimigo ele consegue controlar a minha mente, isso afeta o meu corpo, provavelmente afeta meu espírito. Aleluia. E o primeiro, então me diga como é que eu faço isso? Relacionamento. Oh, aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Através do relacionamento, você cuida do seu espírito. Deus nos criou para ser um ser relacional. A primeira vez que ele disse que não era bom na Bíblia inteira foi quando ele viu o homem sozinho. Quando ele viu Adão sozinho, ele: não é bom que o homem esteja só. Foi a primeira vez. Então, ele nos criou para ter relacionamento. Às vezes, a gente não quer se relacionar com A e com B. Mas você sabia que a maneira que você se vê é a maneira que você se relaciona com fulano. Por exemplo, eu vejo Tati e Ivane aqui conversando, aí digo: estão falando de mim. Eu estou sentindo. Estão falando de mim. E eu nem sei qual é o assunto, elas só olharam, porque às vezes eu passei, mas estão falando de mim. Mas se eu sou um ser confiante, sei que eu estou me lascando de bonita. Está me elogiando, só pode. Porque a forma que você se percebe, você se relaciona com as pessoas. Aleluia. E como eu já falei aqui, na virada do dia, Deus vinha se relacionar com um homem. E é isso que Deus deseja para nós, intimidade. E hoje eu vou usar a passagem do pastor, que foi uma passagem maravilhosa. Ele leu lá João 8:32. Coloca, por favor. João 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E que verdade é essa? João já dá a resposta lá em 17. É a palavra. Mas o pastor, ele pegou isso aqui, ó, conhecerão. Eu não lembro a palavra grega que ele disse que foi extraído, mas ele disse que era uma forma de intimidade. Uma intimidade tão próxima que chegava a ser como a intimidade do homem e da mulher. Eles se tornavam um só. Esse é o nível de intimidade que Deus quer ter conosco. E eu fortaleço e cuido do meu espírito quando eu estou nesse ambiente de relacionamento. Oh, aleluia! E sabe quando a gente cria bases profundas, né, bases bem estruturadas para esse relacionamento, nós crescemos. Por exemplo, acho que uns 12 anos atrás, uma amiga minha ela tinha sido promovida num trabalho há mais ou menos um ano. Ela me atendia como compradora, como gestora de compra de uma grande empresa. E ela tinha sido promovida de assistente à compradora. E eu disse aí, mulher, e aí, quando é que tu vai comprar teu carro? Ela: não, mulher, eu decidi viver meu padrão de assistente. Por quê? Ela disse: não, porque agora eu quero começar a construir umas coisas para o meu futuro. E eu estou construindo umas casas para eu conseguir, né, fazer uma renda extra. Eu: amém, glória a Deus, pego contigo aí em oração e tal. Aí um dia desse eu estava falando: e aí, como é que está a construção? Ela: mulher, estou tão feliz. Eu já investi 50 mil lá na obra. Aí eu: poxa, tu quer ir comigo na hora do almoço? Eu disse: bora, né? Vamos celebrar junto, né? Quando chegou lá, que eu abro a porta do meu carro, que eu desço, eu faço: mulher, estão te enrolando, mulher. Cadê esses 50 mil? Minha gente, eu não sei, 50 mil é muito dinheiro hoje. Na época era muito dinheiro. Não tinha quase nada, minha gente, não tinha um murinho assim, desse tamanho construído. Acho que ela era menor. Eu disse: mulher, cadê esse dinheiro? Estão te enrolando. Tu está colocando alguém experiente aqui, você começa a ficar cheio de preocupação. Ela: não. É porque eu investi para baixo. Eu criei estrutura. Como assim tu criou estrutura? Eu criei estrutura, Jaqueline, porque a princípio eu pensei em fazer 4 casas. Para fazer só 2 andares, mas eu quero fazer 4 andares. E essas estruturas
ela vai me dar suporte. E vai aguentar o crescimento dos 4 andares. Crie estruturas. Cave. Faça que nem um bambu chinês. Não se preocupe para crescer para cima, não. Seja alicerçado para baixo. Finque raízes profundas. Primeiro para baixo. Porque quando você crescer, pode vir o vento. O diabo pode soprar. Só vai ficar com asma. Oh, aleluia. Glória a Deus. E qual é outro modo, Jaqueline, que eu posso cuidar do meu espírito? Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Tu deixa aqui na tela projetado, por favor. Essa parte aqui, revesti-vos, ela é extraída da palavra endu, que refere-se basicamente ao ato de colocar uma roupa, de se revestir. Agora, sabe o que é o interessante aí? Porque o versículo ele diz que a armadura é de quem? Você pode dizer mais alto para eu saber que você está acordado? Deus. Mais uma vez. Deus. A armadura, ela é de Deus. A fonte da armadura é de Deus. Mas vamos continuar no revestivos. O revestivos, ele está num imperativo. Paulo aqui, ele não dá uma sugestão. Se você puder se revestir, espere o seu marido lhe revestir. Espere a vizinha lhe revestir. Espere o amigo que vai te ver e te revestir. Não, ele dá um comando. Revesti-vos. Oh, aleluia. Um relacionamento ininterrupto com Deus nos faz desfrutar do benefício dessa armadura espiritual. Deixa aí o versículo. Sabe, queridos, e muitas vezes a gente vê pessoas, eu não sei porque eu estou passando por isso, e ela cria, quando você vai escutar, você vê cada coisa, você vê cada relato, que parece, assim, não, tem que ser o pilim-plim-plim, para isso ter acontecido. O negócio é muito obscuro, e é muito simples. É a falta de um relacionamento. A falta de um relacionamento vai nos fazer separado dessa fonte de poder. Vida espiritual em espera. Eu não sei se você já assistiu um desenho que vem lá o guerreiro e o inimigo vai lá e dá um jato e ele fica congelado. Uma vida espiritual em espera congela essa tua armadura espiritual. Ela fica simplesmente paralisada. Para ficar firmes, ele é derivado da palavra capaz, que vem de um grego, de uma palavra que você já conhece muito bem, dunamis, que significa capacidade explosiva e força, ou poder dinâmico. Sabe o que é isso? Que quando eu vou lá e coloco toda a armadura, querida, eu não estou falando de um capacete, eu não estou falando só das caneleiras, do calçado, de uma espada, da couraça, do cinto e de um escudo. Eu estou falando de uma armadura completa. Isso significa que quando eu estou com essa armadura completa, eu sou uma bomba no inferno. E se eu fosse você, eu celebrava com isso. Você tem o poder, o power, o efeito explosivo quando você anda com essa armadura. Oh, aleluia! Mas o versículo, graças a Deus, ele não termina. Em algumas versões, ele diz assim, e resistir ao inimigo. Esse resistir, é derivado da palavra estenai. Estenai significa literalmente alguém em posição de pé. Posicionado em uma posição crucial e estratégica no campo de batalha. Quando você está revestido
com essa armadura, onde a fonte é o próprio Deus, você anda aí como quem sonha, posicionado. Venha. Venha que você vai ter de volta, querido. Deus te chamou para ser Estenai e para ser Dunamis, revestido com essa armadura. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então, Jaqueline, como é que eu faço mais então? Você já me disse que eu tenho que viver uma vida de relacionamento, me revestir com uma armadura. E o que mais? Uma palavra que o pastor falou hoje de manhã, que um comando, inclusive, que ele te deu para 2023. Consagração. Consagração. E sabe que quando você consagra alguma coisa ao Senhor, vocês levantaram as mãos quando eu disse, quantos nascidos de novo tem aqui? Vocês podem levantar de novo? Quantos aqui? Amém, glória a Deus, parte da família. Então, vocês disseram que o Senhor é dono de suas vidas. Então, a sua vida não pertence mais a você. Você consagrou ao Senhor. Então, é a vontade dele que deve prevalecer até então. E um dos meus versículos preferidos é Efésios 1:4. Coloca lá, por favor. Eu amo esse versículo. Na verdade, eu gosto muito de Efésios. E eu amo esse versículo, porque Deus nos escolheu neles, antes da criação do mundo. Queridos, antes dele dizer assim, ó, haja luz, ele já sabia que todo mundo estaria aqui, neste dia 2023. Cada um de vocês. Oh, aleluia. E eu ficava maravilhada com esse versículo. Mas Deus depois foi assim, ó. Para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Sabe que todo o direito, ele te traz contigo uma responsabilidade. Como? Eu quero uma casa nova. Parabéns, você agora tem que pagar IPTU. Eu quero um veículo novo. Parabéns, você agora paga IPVA. Eu quero ter um salário maior. Parabéns, seu imposto de renda aumenta. E que seja bem alto. Todo direito, ele traz uma obrigação consigo. Isso a gente aprende em balanço patrimonial. Se eu adquiro algo, algo vai me custar. Algo simplesmente vai me custar. Você foi chamado, antes da fundação do mundo, para esse tempo. Mas você tem uma responsabilidade. Ser santo. Irrepreensível na presença do Senhor. Lá em Efésios 5:18 também diz assim, ó, enchei-vos do Espírito Santo. E eu gosto muito, porque eu não sei se você é igual a mim, mas eu gosto muito daquele louvor do fogo em teus olhos, o fogo. Amo, Felipe. Amo essa música, eu gosto muito de cantar. A parte que de lá, que queimou todos os amores, é mais ou menos isso, é um benefício. Mas no final da música, você já prestou atenção? Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar, ou pelo menos não deveria. Você pode até ter dito, eu quero esse Senhor, queimou outros amores, mas você trouxe uma responsabilidade com isso. Você se tornou responsável. E assim como enchei-vos, revesti-vos, faça a sua parte. Tem uma parte que só cabe ao Senhor, mas tem uma parte que só cabe a você. E Ele conta com isso. O louvor pode vir para cá. E sabe, queridos, e nem sempre é o diabo. Às vezes a gente tem a mania de dizer, o diabo está tocando em minhas finanças. O diabo está tocando em meu corpo. O diabo está tocando na minha mente. E às vezes é você mesmo. Porque ele só toca naquilo que você dá legalidade e brecha para ele. Oh, aleluia. Coloca 1 Coríntios 3:9, por favor. Aleluia. Primeira Coríntios 3:9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus.
Cooperadores. Eu fui procurar no dicionário mesmo, no Aurélio. Cooperadores significa coadjuvantes. Sabe que se eu disser assim para Felipe, Felipe, qual o seu músico mais completo aqui? Ele toca vários instrumentos e canta. Eu quero que ele faça isso agora. Ele tem que tocar vários instrumentos, sair uma harmonia e ele tem que cantar. Ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque ele precisa de um protagonista, ele precisa de mais pessoas. Sabe o que é que Deus está dizendo com esse versículo? Chamando você de coadjuvante, ele é o protagonista. Mas que ele precisa de você para que as coisas aconteçam. Ele precisa do seu corpo, ele precisa da sua alma e ele precisa do seu espírito. Para que tudo aquilo que ele criou para você seja realizado. E você seja achado como servo bom e fiel. Oh, aleluia. E Coríntios 5, coloca o 17, por favor. É 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Sabe que aí está descrito um benefício de se aliançar e fazer parte da família. Sabe que logo depois vem uma responsabilidade? Coloca o 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliado consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou, diga assim, Ele me confiou o ministério da reconciliação. Você pode estar dizendo, Jaqueline, porque eu preciso cuidar do meu corpo, da minha alma e do meu espírito? Porque independente do seu chamado, esse é garantido, o ministério da reconciliação. O que você tem é pobreza parar em você, precisa banhar outros. Eu não sei se esse evangelho tem mudado a tua vida, mas mudou a minha vida. Ele não mudou a minha vida, ele mudou a minha história e mudou a minha família. Então eu não quero que pare só em mim. E essa consciência que devemos ter. E sempre que eu quero tomar decisões para a minha vida, eu olho para Jesus. E sabe que Jesus, ele cuidou de todas as esferas? De todas as dimensões, enquanto ele foi homem terreno, até cumprir aquilo que estava proposto pelo Pai. Ele cuidou de todas as dimensões. No corpo, ele praticava longas caminhadas. Porque as cidades ficavam distantes e isso era feito andando. Hoje a gente vai para a padaria, é 2 esquinas, bora de carro. Aleluia. Dormia quando necessário e dormia bem, porque dormiu durante uma tempestade. Ele fazia jus a Salmo 4:8. Não se deixou ser tentado por pão. Querido, você sabe o que é pão na época de Jesus? Pão era o nosso feijão com arroz. Era o que tinha de melhor para se comer naquela época. Era a base da alimentação. Mas ele decidiu não comer, porque ele tinha um propósito. E negou a tentação do diabo, através da boca. Na mente, no deserto, ele rebateu o diabo com o quê? Com uma palavra. Com um relacionamento que ele tinha adquirido com o Pai. Ele sabia quem ele era e se manteve posicionado. Estenai. Oh, aleluia. No Espírito, a palavra de Deus diz que ele era o próprio Deus e abriu mão de si mesmo, mas ele tinha relacionamento com o seu Pai. Ele lia as Escrituras, ele ia à igreja, ele orava, ele jejuava. Obrigada, Pai. Você pode ficar de pé? Oh, aleluia. Escolha, querido. Escolha
Escolha agir de forma que Deus te chamou nas 3 dimensões de forma perfeita e fiel. Oh, aleluia. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Você se tornou responsável. Você se tornou responsável. Quando você disse sim a essa palavra, você se tornou responsável. Mas antes eu queria fazer um convite para aqueles que nunca tiveram uma aliança com o Senhor, ou que queiram se reconciliar com esse Senhor. Sabes, queridos, eu não quero te apresentar uma religião, 4 paredes. Eu quero te apresentar um Deus vivo, 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 que nos deixou um testamento para sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, que blinda o teu corpo, a tua mente e o teu espírito. Oh, aleluia! Tem alguém entre nós que deseja fazer uma aliança com o Senhor? Levanta a sua mão. Oh, aleluia! Se não tem ninguém, você pode sentar aí um pouquinho para eu fazer uma indicação boa para você de livro. Eu vou começar te indicando um livro que não tem na livraria. Acho que quando a gente estava iniciando a livraria, esse livro chegou, que a doutora Carolina Leaf. Pense e coma de forma inteligente. Se você puder adquirir esse livro é maravilhoso. Mas eu vou te indicar títulos que eu usei para essa ministração e que está disponível em nossa livraria. Amém?
A mídia tem aí a projeção, para eu saber qual que eu devo começar. Então, eu vou começar com esse. O caminho de Deus para a saúde mental. Aqui nesse livro, tem 3 livros em um. Você vai ser ricamente abençoado. Tem um dos capítulos do Combate da Fé, de Rick Renner. E tem 2 livros que a tradução dele em português não existe. Um é de Ade Turner e outro Kelly Geffelwood. Queridos, Kelly Geffelwood é editora. E esse livro ele está com um preço promocional maravilhoso. E bem fininho. Em uma semana, você lê ele. E eu usei boa parte dele para essa ministração. Outro livro é O Homem em 3 Dimensões, de Kenneth Hagin. Esse livro aqui também é maravilhoso para você continuar a descoberta aí da sua esfera, no corpo, na alma e na mente. Amém? Vocês foram abençoados? Amém. E ainda me amam? Amém. Glória a Deus, aleluia.